Pessoal, boa noite, paz do Senhor Jesus. Vamos aí para um breve comentário com vocês, bíblico. Por acaso Deus se arrependeu de ter feito a sua obra? Ele falou assim quando viu a caca que o homem fez aqui na terra: poxa vida, o que eu fui fazer? Eu errei. Olha isso que eu vou fazer. Olha isso que eu fiz. Enfim, Deus se arrependeu de ter feito a sua obra? Que tipo de arrependimento é esse? Por quê? Porque em Gênesis capítulo 6, versículo 6 diz: então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a face da terra. Então quer dizer, Deus fez uma obra e se arrependeu de ter feito a própria obra? Deus reprovou a sua própria obra? Peraí, Deus não é perfeito? Deus não faz as coisas exatamente no seu devido lugar? Não foi isso que aconteceu? Deus não é extremamente pontual e perfeito? Por que então que aqui está dizendo em Gênesis 6:6 que ele se arrependeu de ter feito o homem? O homem é obra da mão de Deus. Então Deus desaprovou ou está desaprovando a sua obra que ele mesmo fez? Como assim? Onde está a perfeição de Deus? Onde está a exatidão de Deus? Então Deus não é perfeito. Então Deus falhou em algum dado momento ao fabricar, ao projetar, ao criar sua obra, ou seja, o homem? Porque aqui está dizendo que Deus se arrependeu. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, uma parte da Bíblia diz que Deus não é filho do homem para se arrepender das suas coisas, do que ele faz, fala e por aí vai. Porém, em Gênesis 6:6 diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Por que essa contradição? Quem está com a razão? O que isso significa? Deus se arrependeu ou não de ter feito a sua obra? Por que na Bíblia, em Números 23:19, diz uma coisa, em Gênesis diz outra? Tiago 1:17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago diz que Deus é imutável, ou seja, ele não sofre alteração. Deus não muda, Deus não volta atrás, ou seja, Deus é pontual e perfeito. Mas, Gênesis 6:6 diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, ou seja, uma obra sua. Quem está com a razão? Por que está dando esse desencontro de informações na própria Bíblia? A Bíblia diz uma coisa, depois ela diz outra. Que arrependimento é esse? Esse arrependimento é igual ao arrependimento humano? Bom, pessoal, não é. O arrependimento de Deus, quando se escreve na Bíblia, ou a gente acha na Bíblia, em Números 23:19, Gênesis 6:6, conforme foi lido, vem de um verbo hebraico que significa, o nome é Naham, que significa algumas coisas. Significa pesaroso, significa apiedar-se, significa vingança ou tomar vingança, significa aplicar juízo, ou seja, os homens fazem algo de errado, então aplica-se o juízo, tá? Significa sentir tristeza. Ao passo que o arrependimento humano, segundo os dicionários, é um lamentar por um mal cometido. Olha a diferença de significado entre o arrepender-se de Deus e o arrepender do homem. O homem se arrepende quando tem uma má conduta e quando faz um mal acontecer. Deus se arrepende quando ele tem tristeza sobre algo, ou seja, quando ele está arrependido significa que ele está tendo tristeza. Deus, quando se arrepende, significa que ele vai imputar um juízo, tá, em cima de um comportamento pecaminoso, indevido, criminoso que as pessoas fizeram. Foi o caso de Gênesis 6:6. Ele viu que a humanidade estava se corrompendo, então ele se arrependeu, ou seja, um significado. Ele se entristeceu, Naham. Ele vai imputar juízo, sim, significa Naham no hebraico, arrepender-se no brasileiro. Percebe-se que é diferente do arrepender aqui do ser humano, que é lamentar por um mal cometido. Deus não cometeu o mal. O ser humano, essa obra de Deus não foi o mal, mas o que o ser humano fez é que se tornou mal, ou que fez do ser humano um mal. Mas propriamente dito, a obra de Deus é perfeita. A obra de Deus, ela é exata. Então Deus fez o ser humano perfeito. Se o ser humano é mal, é porque ele tornou-se mal por si só. Então Deus se arrependeu, ou seja,
significado, Nahan no hebraico, Deus sentiu tristeza por aquilo que o homem fez. Quando fala se arrependeu, em Gênesis 6, significa o quê? Que de acordo com a conduta humana pecaminosa, Deus sentiu algo. E Deus teria que tomar uma decisão, tomar algo, uma decisão em prol de algo. No caso, ou aplicar um juízo, ou sentir tristeza mediante aquilo, ou consolar, porque também significa consolar, né? O Nahan. Então, quando fala que esse se arrependeu, Deus se arrependeu, não significa uma mudança radical, arbitrária, e uma mudança na estrutura da obra, dos planos de Deus. Deus põe a mão na cabeça e fala, nossa, eu fiz o homem, eu me arrependo de ter feito o homem, ou seja, eu fiz caca em fazer o homem, eu errei em fazer o homem. Não, Deus fez o homem perfeito, ele não se arrependeu de ter feito o homem. Ele sentiu tristeza, Nahan, ou seja, por português nosso, se arrependeu. Ele sentiu tristeza da conduta do homem. Lê bem o versículo posterior, anterior e o exato. Gênesis 6:6. Foi a conduta humana pecaminosa que fez com que Deus se arrependesse, ou seja, sentisse Nahan, sentisse tristeza. E também houve a necessidade de Deus, então, se arrepender, ou seja, dele aplicar um juízo como vingança, porque Nahan significa vingança, aplicação de pena, vingança, de acordo com a conduta humana pecaminosa. E mesmo assim, Deus, em muitos casos, ele teve compaixão, misericórdia quando o povo se arrependeu. Ou seja, ele mudou o resultado da coisa, mas Deus continuou sendo santo. O homem ganhou perdão, mas Deus continuou sendo santo. Deus não se arrependeu de ter feito o homem, mas Deus viu com tristeza, Nahan, se arrependeu, tristeza de ver a conduta do homem. E Deus viu a necessidade, ou seja, se arrependeu, ou seja, Nahan, de fazer juízo de acordo com a conduta humana. Então, gente, Deus usou de compaixão, ou seja, se arrependeu em alguns casos. Deus usou de juízo de acordo com o estado pecaminoso do homem, com a conduta humana do homem. E Deus sentiu tristeza ao ver a pessoa. Diferente do arrepender humano, que é um lamento por um mal que o homem comete. Deus não cometeu mal porque ele é perfeito. Apenas Deus sentiu tristeza, Deus ficou indignado com a conduta humana e resolveu então aplicar uma sentença para corrigir o comportamento do homem. Essa sentença pode ser neutralizada, mas a santidade de Deus ela permanece intacta. Deus não se arrependeu da sua obra que ele fez, porque a obra dele é perfeita. Ele viu que ele sentiu tristeza ao ver a conduta humana. Nahan, se arrependeu. Então, se arrependeu significa sentir tristeza, significa aplicar um juízo de acordo com a conduta humana e não lamentar por um mal cometido, conforme os homens e nós fazemos quando a gente faz uma caca, né? Fiz um negócio que não era para fazer, eu tô lamentando, Jesus, por que eu fui fazer isso? Não, com Deus não tem isso, tá ok? Espero que vocês tenham entendido, valeu pessoal, até mais, Deus abençoe a todos aí.